Senhor presidente, vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham. Eu gostaria de comunicar a todos vocês, agora de maneira oficial, que o Dr. Eduardo de Moraes é o novo provedor da Santa Casa. Eu acho que nós estamos começando uma nova era lá, e já começa com problemas, porque existe já uma reunião com o sindicato que foi feito hoje com o sindicato, a fim de se evitar aquela ameaça de paralisação, porque não houve entendimento com relação a alguns tópicos que já foram solicitados pelos funcionários da Santa Casa. Portanto, o novo provedor já começa trabalhando e tentando evitar conflitos para que a nossa população não fique sem atendimento da Santa Casa. Eu não pude estar presente na entrega do PSF N Vitale, porque foi, inclusive, a data de aniversário da minha esposa, coincidiu no mesmo dia e, com a família reunida, ficava ruim eu me ausentar, né, Elaine? Fica difícil, às vezes, a gente cumprir os compromissos. Mas é claro que o doutor Enio é uma pessoa querida, a gente entende que o prefeito sempre procurou preservar, como aqui foi falado pelos outros vereadores, foi um dos primeiros PSF, se eu não me engano, o primeiro, ainda no tempo do prefeito Milton Severino, se eu não estou enganado. E também foi uma demanda da população com prioridade no orçamento participativo da região. Então, a prefeitura procura atender as reivindicações que originaram da própria população. Gostaria de falar também, alertando a população com relação à preservação e não desperdício de água. Nós estamos passando, vocês têm visto aí que nós estamos passando por uma situação de pouca chuva, de calor ainda intenso, e a gente pede, esclarece que a população ainda tome cuidado, ainda com o uso responsável da água, porque eu acredito que daqui para frente, se realmente as chuvas não vierem, nós também vamos passar por situação também de risco. Nós temos uma represa enorme lá que ainda vai nos abastecer por muitos anos, mas se não houver reposição na própria represa daquilo que é utilizado, daqui a pouco nós vamos passar por situação difícil, como já está acontecendo no sistema Cantareira, em São Paulo, que também, claro, a falta de chuva é responsável parcialmente, mas a grande utilização é a maior responsável. Não é só questão da natureza, não. A superutilização é que acaba provocando problemas dessa natureza. E também, senhor presidente, hoje é o dia oficial do jornalista. Então, a essa categoria que a gente tem um relacionamento sempre muito próximo com todos eles, às vezes nas polêmicas e muitas vezes também enaltecendo os fatos positivos que todos nós aqui participamos e queremos que seja sempre colocado. De qualquer maneira, a todos os jornalistas das diferentes mídias, da televisão, do rádio, do jornalismo, escrito, também do jornalismo hoje, que é muito importante através da internet, dos computadores. Portanto, fica aqui a homenagem desse vereador, com certeza de toda essa casa, a todos esses amigos, esses abnegados, que muitas vezes fazem do seu trabalho realmente uma dedicação muito grande, levando para a população toda a informação e também fiscalizando o poder público, mostrando para a população aquilo que existe de errado, que tem que ser corrigido. A liberdade de imprensa foi uma conquista do Brasil e não faz muitos anos, não. Portanto, muitos jornalistas foram sacrificados na sua vida profissional e com a sua própria vida, pagaram pela ousadia de informar mesmo aquilo que era considerado tabu, que não se poderia tocar. Portanto, é uma classe responsável, grande parte, pela democratização do país, responsável pela liberdade que hoje todos nós brasileiros desfrutamos. Fica aqui a homenagem de todos nós a essa classe tão importante, que tanto valor e tanta contribuição traz para a sociedade em todas as maneiras. Eu tenho um artigo aqui, senhor presidente, que eu fiquei de trazer, porque achei muito interessante, que fala a respeito da saúde.
Me preocupa muito a questão da saúde. A saúde passou por uma época de expansão, principalmente com a implantação da saúde suplementar, principalmente dos convênios, que todos nós conhecemos, e que houve uma expansão e um oferecimento de serviço de qualidade muito grande. A partir desse momento, com a utilização da nossa população do serviço de saúde, com a intensificação da utilização do serviço de saúde, tanto no SUS quanto nos serviços privados, que são pagos pela própria população, eu acho que nós estamos chegando num ponto de conflito muito grande. O poder público não consegue atender a população prontamente, através de exames, muitas vezes não consegue fornecer medicamento à altura que a população precisa, não consegue atualização de medicamentos mais modernos com a mesma velocidade que esse é oferecido à população. Os exames estão ficando cada vez mais difíceis de você dar o retorno. E isso já começou a acontecer na saúde suplementar. Quem tem convênio aqui, seja a Unimed, seja a Santa Casa ou outro tipo de convênio, e procurou, viu que as dificuldades estão aumentando com relação à marcação de consulta e ao retorno dos exames. E esse artigo do Drauzio Varela, que saiu na Folha do sábado, fala muito a respeito desse conflito, que ele fala, então, da necessidade de uma discussão ampla a respeito de como isso vai caminhar. Nós sabemos, claro, que hospitais sofrem com os baixa remuneração, tanto do SUS quanto também dos conveniados, que muitas vezes não pagam exatamente aquilo que é gasto, das glosas. Nós sabemos que os médicos, muitas vezes insatisfeitos com o que recebem, deixam de dar o atendimento necessário ou com a mesma qualidade necessária. Então, há que se fazer uma discussão ampla do assunto. Nós estamos entrando numa crise que eu acredito que vai afetar inclusive a saúde suplementar. Portanto, há que se discutir, ver qual é o caminho que vai ser seguido. Acredito que se o governo federal, o governo do estado, fornecesse aos hospitais equipamentos de última geração, eu acho que a questão médica estaria parcialmente resolvida. Que qualquer médico, mesmo com remuneração abaixo do que ele gostaria, não faria questão de trabalhar num hospital que tivesse condições de executar uma medicina de primeiro mundo. Portanto, eu acho que nós temos que pensar muito nesse assunto, porque eu acho que a saúde está entrando numa crise realmente que pode ser ruim para todos nós. Muito obrigado.